Olá, professor cursista. Olá, olá. Aqui é a professora Carla Vilaronga. Espero que tenham gostado da primeira parte desse módulo, que vai discutir sobre PEI, e a gente continua na discussão sobre PEI nessa videoaula também, tá? E aí agora a gente vai para uma discussão um pouco mais, acho que o PEI na prática, talvez, né? Como que a gente colocaria essa teoria? Então, a gente vai tentar fundamentar um pouco mais. E nas disciplinas futuras, a gente vai dar um exemplo mesmo, né, de vivência de PE aí num contexto de uma escola, para vocês terem ideia de como a gente consegue vivenciar esse desafio e essa possibilidade de elaborar o PEI no contexto da escola, pensando na perspectiva da avaliação do estudante com deficiência e da avaliação contínua não biológica do estudante, mas do que ele precisa para ter um ensino acessível e do que a escola vai se prontificar a fazer para alterar esse percurso. Então, de novo, a gente sai do olhar sobre o sujeito, colocando as discussões limitativas sobre ele, e vai falar, inclusive, apontar nesse contrato, nesse documento, quando a gente entende que ele deveria ter direito a algum dos serviços e que a escola, o estado, o município não consegue garantir esse serviço. Então, se a gente entende que ele deveria ter direito ao AE 5 vezes por semana, eu entendo que nesse contrato deveria estar mantido, deveria estar escrito isso. E não só escrito, né, que a criança não conseguiu aprender aquele conteúdo escolar. A gente continua avaliando dentro da perspectiva muito mais a criança do que a gente enquanto serviço. Então, essa estratégia de PEI vai nos ajudar nessa definição das metas educacionais, sociais e laborais para esse estudante, pensando em processos personalizados de seleção de recursos e apoios para atingir esse objetivo. Eu faço parte de um grupo que entende que tem estudantes que vão demandar uma personalização para acessar currículo, e que a gente acreditar que o currículo deve ser ensinado da mesma forma para todos também é excludente. A gente não fala de atividade paralela, a gente não está falando de um outro caminho, a gente está falando de acessibilizar o currículo do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sétimo ano, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Nem tudo que está no currículo permeia as operações matemáticas iniciais e nem permeia a questão da escrita. Tem muito conhecimento social, muito conhecimento de mundo biológico, histórico, que também perpassa esse conteúdo, né? Não dá para a gente continuar trabalhando sempre com atividades cartilhadas com estudante com deficiência, porque a gente fez uma avaliação inicial e entendeu que ele não está alfabetizado, por exemplo, ou porque ele não sabe fazer operação de soma ou multiplicação. E retirar eles, anos e anos de escolarização, a possibilidade de aprender outros conteúdos curriculares. Então, pensando aí na questão do PEI, como a gente falou na aula anterior, a gente vai trabalhar com desenho universal de aprendizagem, vai trabalhar com a estratégia da tutoria de pares, vai falar sobre ensino colaborativo, sobre a atuação dos profissionais de apoio. A gente não vai falar só sobre a criança, só sobre o sujeito, a sua família, né? É o que a gente entende que pode estar faltando, as lacunas. A gente vai falar sobre o processo, sobre serviços e sobre adaptações. Então, ele vai permear, né, todo o contexto, como eu falei para vocês, da infância até a vida adulta, e a gente vai conseguir ver o processo. Então, a Gabriela Thanos Valadão traz para a gente, né, com base teórica, com base nas experiências dela de elaboração de PEI, um exemplo de equipe que faria parte desse documento, né? Então, aqui tem o professor da sala comum, o gestor escolar, que também é parte desse processo de pensar em acessibilidade para essa criança, a família da criança, o estudante, né? Quando a gente vê a maioria dos PEIs não tem o estudante aí nessa condução, o professor de educação especial, os especialistas, e quando ele estiver lá no final da escolarização, esse profissional que vai fazer a transição para o mercado de trabalho, a transição para a vida adulta. Então,
a gente só pode começar esse processo, segundo a corrente teórica, segundo os teóricos, com a autorização dos responsáveis dessa criança, ou no caso do adulto, com a autorização desse adulto. A gente vai para os processos de avaliação de repertório de partida, a gente vai avaliar esse repertório de partida, que é mais fácil de fazer nos anos iniciais da escolarização do que quando ele já está no percurso mais adiantado dela. Vai fazer as reuniões de elaboração de PEI, vai fazer um plano de ação, implementar esse plano de ação, vai fazer as avaliações de ensino-aprendizagem que vão combinar nas revisões de PDI. E aí, lá no final, um plano de transição para outra escola ou para a vida adulta. Então, vai nesse documento, né, na parte de identificação, como nós conversamos um pouquinho, vai ter as informações sobre estudantes, sobre a família, as condições de saúde geral, informações institucionais atuais e pregressas, né? Para a gente poder ter com base essa Constituição. Depois vem as avaliações do ponto de partida, as metas escolares e educacionais que vão culminar nesse plano de ação, quais são os serviços escolares de apoio escolar que ele precisa, e as orientações para a vida adulta se ele for estiver no final do processo. E isso é cíclico, né? A gente não vai fazer um processo avaliativo. A parte de avaliação no nosso papel de professor de educação especial, ela não termina quando a gente faz um parecer para levar para o médico para a criança ter laudo. Ela é contínua, né? Ela vai fazer todo o percurso desse estudante. E aí a gente vai para um outro processo que sai um pouco aí da avaliação, mas a gente discute lá em outro momento, que são as metas, as adaptações, a acessibilidade de conteúdo, e inclusive a gente entra na avaliação, que é a avaliação da aprendizagem, né? Como a gente vai pensar na avaliação da aprendizagem desse sujeito em relação às metas que foram propostas para ele. E aí a gente pergunta de novo, então, com qual frequência que você entende que deveria ser essa elaboração de PEI, né? Com qual frequência que vocês entendem que seria necessário? Das vivências práticas, a gente tem percebido que as primeiras reuniões de PEI, elas são mais frequentes, e aí quando eu falo de frequência, às vezes é bimestral, às vezes é semestral, e quando a gente começa a entender o percurso da criança, a gente começa a entender quais são as acessibilidades, a gente vai diminuindo a frequência para poder não ser só uma reunião burocrática, mas ser uma reunião que tenha informações interessantes e que tenha um processo importante para essa criança. Então, quando os pesquisadores, como o Santos, que foi entender lá um pouco da elaboração dos PEIs nas instituições que já realizam, e vai entender quais são as lacunas, uma das principais que aparecem, e eu acredito que eu vou trazer aqui, é a falta de participação do estudante e da família, que é muito sério, né? Imagina a gente, enquanto instituição educacional, enquanto professora de educação especial, decidindo de maneira solitária ou de maneira isolada sobre o percurso de vida daquela criança. Então, é sério. Quando a gente faz isso coletivo, com a presença do sujeito com a família, a gente tem chance de acertar e de errar nesse percurso, de viver desafios, mas eles foram pensados coletivamente, diante do contexto do que falta também para a instituição. Então, não adianta a gente falar que a família não leva para os atendimentos, sem a gente entender o porquê que a família não tem levado, né? Quais são as condições de trabalho dessa família, de renda, as condições sociais, como é essa composição que ele não consegue voltar e trazer para a sala de recurso multifuncional, por exemplo. Também não tem, né, avaliações escalonares para a gente entender o processo de aprendizagem de alguns estudantes que estão lá na escolarização final, porque a gente faz uma avaliação diagnóstica, mas não tem nada que ajude a gente a entender um ponto de partida, a gente tem que ir lá na pessoalidade, e a gente percebe também que não existem reuniões de PEI, mas que tem esse processo solitário de uma ou duas pessoas fazendo esse documento, e não o planejamento. Aí, em relação ao plano de transição, é um percurso principal para os estudantes que estão lá no final da escolarização, então a gente acredita
que a escolarização deles termina quando acaba a etapa de ensino, então a gente vem aí na discussão do ao longo da vida e vai tentar entender o quanto esse processo de educacional ao longo da vida para algumas crianças com deficiência, no caso os adultos já, né, vai precisar aí de alguém pensando nesse plano de transição. E aí, para finalizar, a gente traz a discussão sobre a terminalidade específica, sobre um percurso escolar diferenciado, ou no caso dos institutos federais, a certificação diferenciada, que é assim que é nomeado aqui. Então, a terminalidade específica, a gente pode voltar à discussão sobre ela. Ela é um direito do estudante que vem lá da LDB, e aí esse direito precisa de ter um percurso de garantia de acesso a serviço. Então, não é que a gente finaliza a escolarização dele, porque a gente entende que ele não tem mais possibilidades de ir para os outros anos, mas porque a gente fez todo um acompanhamento que exige, inclusive, flexibilização de tempo para dessa pessoa se formar nesse percurso formativo. A gente pode trazer muitas discussões aqui, né, sobre a nota que se dá para a pessoa com deficiência, sobre o processo de avaliação em relação aos outros, em relação a ele mesmo. Vou tentar trazer alguns materiais que puxam essa discussão, mas o importante é que vocês percebam o leque que tem de informação para cada tópico pequenininho que a gente está trazendo. Volto de novo, a educação especial é uma área. A gente tem que saber os caminhos e tem que continuar estudando, porque ela não fecha aqui, né? Ela continua e vocês vão continuar, enquanto educadores especiais, estudando e entendendo as novas possibilidades. Então, um abraço, a gente se encontra de novo aí em videoaula na próxima aula.